encontramos paz em Ti. Nós acabamos de cantar, como é bom orar, como é bom buscar a Tua face, Senhor. E os cientistas já descobriram do valor da oração, mas nós, o Teu povo, nós já sabemos isso, ó Deus, como é bom ter comunhão contigo. E nós estamos aqui nesta noite para Te adorar, para Te bendizer, para Te glorificar. Declaramos que cremos no Seu amor por nós. Declaramos que Tu és o nosso provedor. O Senhor vai cuidar desse Teu filho que veio aqui Te adorar hoje, da sua família. O Senhor vai suprir as nossas necessidades. O Senhor continua curando as nossas enfermidades. O Senhor continua fazendo milagres no meio do Teu povo. O Senhor continua levantando caídos, animando, Senhor, desencorajados, dando, Senhor, a direção, dando sentido para a nossa vida. Nós tributamos ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo louvor. Grande é o nosso Deus, grande é o nosso Deus, onipotente, onipresente, onisciente, grande, grande, grande é o Senhor. Tu que habitas no alto e sublime trono, Tu és aquele Deus que tem sob o Teu controle todo este universo, com todas as suas galáxias, com tudo aquilo que existe na terra. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e que neles habitam. Tributamos a Ti toda a honra e toda a glória. Esse culto é para a glória do Teu nome. Diga comigo, glória ao nome do Senhor. Eu glorifico a Deus, porque Ele vai falar comigo hoje, como Ele sempre fala. Aleluia. Pode sentar, queridos. Abra sua Bíblia. Eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência com a minha voz hoje, que não está boa. Estou vencendo uma gripe e Deus está me dando vitória. Então a minha voz talvez pife em algum momento. Vocês me perdoem. Queridos, abra sua Bíblia no Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 15, versículo 21. Deus falou a semana toda comigo que eu deveria falar isso à igreja hoje. Até eu iria pôr outra pessoa para pregar, para poupar a minha voz, mas Deus me incomodou demais, dizendo que o seu povo precisava ouvir esta verdade da palavra de Deus. Mateus 15, 21 nos diz: e partindo Jesus dali foi para as partes de Tiro e de Sidom, e eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoninhada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Você pode louvar a Deus por esta palavra? Permaneça com a sua Bíblia aberta nesse texto, que eu vou fazer algumas incursões nele. Queridos irmãos, o que eu quero vos transmitir hoje é que a fé positiva e intensa desta mulher é um eixo hermenêutico de todo esse capítulo, para nós confrontarmos a fé dela com outras fés que não são recomendáveis. A fé desta senhora, que tinha a sua filha possessa,
ela era endemoniada. Existem duas palavras, endemoniada e endemoninhada. A filha, o grego mostra que era uma menina que não tinha chegado ainda aos 12 anos. Era uma menininha. Também esse texto sugere que não era só um demônio, era uma ninhada de demônios. A palavra endemoniada, etimologicamente, no português, vai ser sinônimo de endemoninhada. Mas teologicamente não. Esta menina estava com uma ninhada de demônios. Como um dia eu estava pregando em Bangalore, e uma criança de 5 anos endemoniada, atrapalhando o culto. A gente expulsava o demônio dela, vinha outro, expulsava, vinha outro, expulsava, vinha outro. Era uma menina endemoninhada, tinha uma ninhada de demônios. Há demônios especialistas em possuir crianças. Na cultura afro-brasileira, nós poderíamos descrever alguma coisa aqui, mas não vem ao caso. Essa mulher estava vivendo uma vida terrível. Ela venceu muitos obstáculos e, ao vencer e ter a vitória da libertação da sua filha, o Senhor Jesus a elogiou, dizendo: grande é a tua fé, mulher. Jesus ficou admiradíssimo da fé dela. E a fé dela não é grande do ponto de vista de tamanho. A fé desta senhora, antes de mostrar para nós o tamanho que ela tinha de confiança em Cristo, ela deve mostrar para nós a energia da fé dela, a força da fé dela, o grau da sua fé, a veemência com a qual ela pôde emitir essas palavras, porque as palavras espirituais, as palavras ditas por um crente, ela muda circunstâncias. As palavras, a ciência já provou que a palavra ocupa lugar no espaço. As ondas sonoras, quando você emite uma palavra, a ação perlocutória da linguagem, as palavras curam, as palavras levantam, as palavras expressam fé, a fé que produz milagres e maravilhas. Essa mulher revelou esta fé poderosa quando ela emitiu aquilo que estava no seu coração. E a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Ela estava cheia de confiança que em Jesus ela teria a vitória do Senhor. Hoje é um dia de vitória para a nossa vida. Hoje é um dia que Deus está nos ministrando com a sua graça, utilizando a vida desta senhora. Originalmente, este evangelho de Mateus, ele foi escrito primordialmente aos judeus, no ano 50, 17 anos depois que Jesus houvera já ressuscitado. 17 anos, a igreja primitiva, ela comunicava o evangelho oralmente, não tinha um evangelho escrito. E esse evangelho foi escrito por Mateus, que era um dos apóstolos de Jesus, coletor de impostos, um homem que tinha um certo grau de estudo para escrever, e ele escreveu originalmente, provavelmente para os judeus que moravam na cidade de Antioquia da Síria. Eram os judeus dispersos, da dispersão. Havia alguns prosélitos que haviam aceito o judaísmo, e havia um pouco de estrangeiro na igreja de Antioquia, e Mateus escreveu este evangelho para mostrar a posição da igreja frente ao judaísmo oficial. Mateus quis revelar que o evangelho do Senhor Jesus Cristo não é uma facção do judaísmo, não seria mais um partido religioso, uma facção como os saduceus, como os
fariseus não era também uma facção de um partido político dos herodianos? O Senhor, utilizando Mateus quer mostrar que agora Jesus trouxe a boa nova de salvação, e ele trouxe e mudou o odre, aquela vasilha de carregar o vinho. Jesus disse: o odre velho do judaísmo não pode conter o vinho novo do meu evangelho. O meu evangelho é algo totalmente novo, é uma ressignificação da lei de Moisés, é a manifestação da graça de Deus. Eu não vim trazer religião, eu vim trazer relacionamento. Eu não vim trazer uma série de regras em que as pessoas deveriam cumprir essas regras para aí então terem a sua salvação. Não, Jesus, ele quis quebrar essa realidade e disse que a ideia que ele veio trazer, a verdade que ele veio trazer, é uma verdade que liberta. Então Mateus, ele tem esse objetivo. Nada no evangelho de Mateus é de graça, como nos outros também. Tudo tem um sentido. E você vê o texto que nós acabamos de ler, o versículo 1, que não li. Jesus, ele foi para Genezaré. E ele estava já na metade do seu ministério, quando a animosidade, a perseguição dos judeus estava ferrenha contra ele. O Senhor Jesus vai para Genezaré, na Galileia. Ele está a 190 quilômetros da capital. Se você fizer esse trajeto hoje de carro, você vai gastar 2 horas e pouco. Naquele tempo, eles tinham que ir normalmente a pé ou no lombo de um animal. A pé, eles deveriam gastar em cerca de 34 horas para chegar lá. Eles saíram da capital e foram para Genezaré para invocar com Jesus que os seus discípulos estavam comendo sem lavar as mãos, segundo o rito dos judeus. O judeu tinha que pegar a água, jogar e lavar 7 vezes. A questão é que os apóstolos de Jesus e o próprio Senhor, ele estava em campanha, ele estava em batalha, ele estava no campo de batalha. E no campo de batalha, algumas questões, algumas picuinhas de ordem prática, você não segue. No campo de batalha, você nem sempre toma banho. Quando eu vou fazer as viagens missionárias, nem sempre eu posso tomar banho todo dia. Nem sempre eu posso comer todo dia. Nem sempre eu posso tomar 3 ou 4 refeições todo dia. No campo de batalha missionário, você tira algumas regras do seu padrão de vida, e é o que acontecia. Mas eles, ciosos, argutos, para pegar alguma falha de Jesus para acusaram o Senhor de os seus discípulos não lavar as mãos conforme a tradição dos anciãos. A tradição dos anciãos. Aquilo que o rabino Ben Hudá falou para o rabino Ben Efraim, que o rabino Ben Efraim falou para o rabino Moshe, e que o rabino Moshe falou para o rabino Abraame, e que o rabino Abraame falou para o rabino Gerson, e assim por diante. Essa coisa que ia de pai para filho, cheio de picuinhas, tinha um jeito de lavar copo, tinha um jeito de lavar jarro, tinha um jeito de lavar prato, tinha um jeito de arrumar cama, tinha um jeito de lavar a cozinha, tinha um jeito para tudo, era regra para tudo. Eram 365 regras de não, 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 não. Eram 218 regras de como fazer as coisas. 365 para cada dia do ano, e 218 eram os ossos do corpo que eles entendiam na época. Era uma verdadeira camisa de força. E uma pessoa como Jesus, que era mais preocupado com as pessoas que as coisas, não poderia ficar preocupado demais com isso. Tinha dia que tinha que comer sem lavar a mão mesmo. E eles não entenderam. O Senhor Jesus os acusou em Mateus 23, 23, que eles estavam deixando o mais importante da lei. Diga comigo: o juízo, a misericórdia e a fidelidade.
valorizando as picuinhas, eles deixavam isso que era mais importante. E nós vemos aqui que essa mulher, ela se torna para nós hoje aqui na nossa reflexão, um ponto de contraste diante de configurações de fé do texto. Então, a primeira tipo de fé, eu vejo aqui algumas dimensões de fé que existem no capítulo 15 de Mateus. A primeira configuração de fé está do versículo 1 ao versículo 20, que é a fé desses líderes, dos fariseus e dos escribas. Uma fé nula, uma fé zero, uma fé hipócrita. Veja o versículo 1 e 2 que já me referi. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas, veio ao pé porque é para pegar no pé mesmo, uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão? Jesus responde: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Que fé é essa? A fé dos fariseus fora muito boa um dia. A nossa Bíblia chegou à nossa mão do jeito que ela está por causa dos fariseus. Muita coisa boa, os fariseus foram verdadeiros guardiães da doutrina do Antigo Testamento. Os fariseus foram verdadeiros bastiões da grande defesa da transcendência de Deus revelada na Torá, revelada nos profetas, revelada na palavra de Deus. Todavia, estes fariseus começaram a ter uma fé umbilical, a fé que passava do tetravô para o bisavô, do bisavô para o avô, do avô para o filho do filho do filho. Resultado, ela foi perdendo o verdadeiro sentido, ela foi perdendo a sua essência. E quando a gente perde a essência de algo, a gente começa a buscar periferia daquilo. A gente deixa o principal e começa a buscar acessórios, porque o acessório vira uma verdadeira camuflagem para a pessoa continuar em pecado. É mais fácil seguir a periferia da fé do que o verdadeiro sentido de crer em Deus. É mais fácil obedecer algumas regras periféricas de que ter um coração perdoador. É mais fácil manter uma certa aparência litúrgica do que você viver uma vida consagrada ao Senhor. Porque consagração ao Senhor exige de você uma negação da sua natureza carnal. E esta fé desses homens era uma fé nula, era uma fé hipócrita, era uma fé que não produzia adoração verdadeira, era uma fé que não edificava, era uma fé que não servia o próximo, era uma fé que punha as pessoas debaixo de zero e elevava coisas que Deus não valoriza. Então é bom a gente observar o nível de fé que vivemos. Se a nossa fé, se a nossa prática de evangelho valoriza aquilo que Deus valoriza, se nós morremos por aquilo que Jesus morreu, se nós investimos o nosso dinheiro naquilo que Deus quer que nós investamos, se nós estamos realmente comprometidos com esse Deus, nós dizemos não à fé periférica, nula e hipócrita, e nós queremos o nosso Deus, e nós queremos adorá-lo, e nós queremos edificá-lo, e nós queremos salvar vidas, nós queremos resgatar vidas, nós queremos arrancar pessoas do inferno, nós queremos povoar o céu. Quantos confirmam esta verdade? Pode dar glória a Deus. Esta fé, queridos, esta fé nula, hipócrita, é uma fé desrespeitosa. Viajaram 190 quilômetros para pegar no pé de Jesus. É uma fé periférica. É uma fé alicerçada em legalismo. É uma fé fundamentada na falsa ortodoxia.
Ortodoxia quer dizer a doutrina correta. Mas por tudo aquilo que eu já expus, essa ortodoxia se torna falsa. E a ortodoxia verdadeira produz uma prática abençoadora. A ortodoxia produz a ortopraxia. Mas a ortodoxia falsa produz a cacopraxia. O que é isso? A prática da fé não presta. Não presta para nada. É uma fé irrelevante. É uma fé que é só casquinha. Você tem certas pessoas que você se aproxima delas e você faz 3 ou 4 perguntas para elas e você já descobre o nível de fé dessa pessoa. É uma pessoa que tem uma fé que é uma superfíciezinha é um vernizinho muito fininho. O Senhor Jesus condenou essas pessoas. É uma fé daninha. Tanto é que no versículo 13 ele diz assim: ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai celestial não plantou será arrancada. Por quê? Porque é uma fé nula, é uma fé falsa, é uma fé hipócrita. A segunda dimensão da fé é a fé estagnada. É uma fé que não desenvolveu. É uma fé que está no envelope. A palavra desenvolvimento vem do francês e tem o sentido de desenvelopar, abrir o envelope para o que está dentro sair. É a fé dos discípulos. Eu não li o texto, mas no versículo 33, depois que Jesus volta para o território de Israel, porque ele foi para o estrangeiro para descansar, e essa mulher estrangeira, não sabemos como, encontrou Jesus. Jesus fez um recuo estratégico, porque na batalha você tem que recuar às vezes. Na batalha nem sempre você avança, às vezes você recua e até se esconde. O Senhor Jesus precisou fazer um recuo estratégico e ele foi para a região de Ciro-Fenícia, a região de Tiro e de Sidom, onde hoje é o Líbano. Nós temos alguns maringaenses que têm sítios no Líbano. O Líbano está acima do norte de Israel. E Jesus, então, estrategicamente, ele sai do cenário, ele sai da linha de tiro, ele sai dos holofotes e ele vai para essa terra que era uma terra amaldiçoada para os judeus. Era uma terra de pessoas que eram primos, meio inimigos de Israel, descendentes do rei Irão, descendentes de Jezabel, esta mulher que trouxe muita desgraça para a nação de Israel. E Jesus entra nesse território. Depois Jesus cura aquela mulher, Jesus sai dali e cura muitos enfermos quando ele volta para Israel. E nesse trajeto, as pessoas ficaram com Jesus 3 dias. E Jesus disse para os seus discípulos: olha, eu estou com dó desse povo, eu estou com compaixão deles, porque nós não demos comida para eles. Nós não demos comida e eles vão desfalecer, eles vão começar a desmaiar. E Jesus, de novo, ele que já houvera multiplicado pães, e disse na primeira multiplicação: dai-lhe vós de comer. Agora Jesus repete, porque eles não tinham passado no teste. Agora Jesus aplica uma recuperação terapêutica. Muitos de nós estamos ainda em recuperação terapêutica porque nós não conseguimos aprovação em coisa que fomos reprovados. Os discípulos mostram uma fé estagnada e uma fé não desenvolvida. O Senhor Jesus pergunta para eles de novo a mesma pergunta. Sabe aquele professor que pergunta a mesma pergunta e a classe inteira erra de novo a mesma pergunta? O Senhor Jesus, no versículo 33, que não li, diz assim o texto: e os seus discípulos disseram: donde nos viriam no deserto
tanto pães para saciar tal multidão? O Senhor tinha ensinado a eles que a provisão deles não é o dinheiro, a provisão deles não é padaria, porque a questão não é nem ter dinheiro, a questão é que não tinha lugar para comprar, não tinha estrutura. E o texto diz que eram 4.000 pessoas, se tivesse uma mulher para cada homem e uma criança, são 12.000 pessoas. Em Maringá, hoje, você não acha uma padaria para comprar 12.000 pães. Em Curitiba, você também não acha. Talvez em São Paulo, nos restaurantes industriais, se você ligar 24 horas antes, você consiga. E eles, de novo, caíram no mesma falha. Jesus tinha multiplicado o pão. Eles viram os peixes ser multiplicados. Eles viram na mão de cada um deles um cesto cheio de pão. Todavia, agora, de novo, eles caem no erro. É uma fé que estagnou. É uma fé que não se desenvolveu. É uma fé que não se desenvelopou. É uma fé que está no envelope ainda. É uma fé desfocada. Como assim, pastor? Em vez de focar em Jesus, ela foca no problema. Jesus trouxe você aqui para dizer a você uma palavra profética. Deus manda dizer para você: para de olhar o problema e começa a olhar a Jesus, que resolve todas as coisas. Quantos recebem essa palavra? Quantos querem olhar para Jesus, autor e consumador da fé? Quantos querem olhar para Jesus? Era uma fé desperdiçadora, porque as experiências do passado não estavam sendo corporificadas no presente. Era uma fé que não aproveitava as experiências do passado. Você já não foi curado no passado? Jesus te cura hoje também. Eu fui pregar quinta-feira no Jardim São Silvestre, e aí, antes de passarem a palavra para mim, a segunda líder do círculo de oração, a irmã Deuseíta, ela pediu a palavra e disse: olha, há um ano atrás o pastor veio pregar aqui, e ali no corredor eu falei para ele que eu estava com 3 miomas no cérebro. Eu estava muito com medo, o médico não deu muita esperança para mim, e o pastor me abraçou, apertou minha cabeça e orou. E naquela semana eu fui fazer o exame e Jesus tirou todos os miomas do meu cérebro. É esse Jesus que está aqui nesta noite, meu irmão. É esse Jesus que continua curando as enfermidades. É esse Jesus que continua libertando as pessoas. É esse Jesus que continua provendo as nossas necessidades. Quantos creem nesse Jesus? É uma fé desfocada, é uma fé desperdiçadora, é uma fé atrofiada, é uma fé indesculpável. Eles não tinham desculpa para ter esse tipo de fé. Quantos estão entendendo o que Deus está falando? Mas em terceiro lugar, vamos ver a fé desta mulher. Olha, Jesus poucas vezes elogiou alguém. Essa mulher recebe um elogio extraordinário. Ó, mulher! Essa interjeição, o próprio Deus fazendo isso. Ó, mulher! Grande é a tua fé. Ponto, exclamação. Essa mulher foi elogiada. E como disse no início, não é grande de tamanho, a fé dela é grande porque é intensa. Uma fé intensa. Diga comigo: Senhor, eu quero essa fé para mim. Enche o meu coração da tua palavra, de modo que a tua palavra em mim encha-me de fé. Essa mulher não nasceu com essa fé. Essa mulher também não aprendeu essa fé. Só que, há um tempo atrás, essa mulher não devia ter essa fé. Jesus estava no seu ministério há 1 ano e meio, mais ou menos, indo já para 2 anos. E eu presumo que a fé dela nem sempre foi uma fé intensa a Cristo. Outrora, a fé dela
era equivocadamente conduzida para os demônios, que ela pensava ser guias, espírito de luz e até divindades. Possivelmente essa mulher foi frustrada na sua religião original. Ela era uma mulher cirofenícia. O seu povo, e quando o escritor Mateus, ele enfatiza de onde essa mulher é, quando ele fala Tiro e Sidom, ele remonta o nome antigo do lugar. Ele faz uma retomada histórica do lugar de onde ela veio, do povo cananeu, que adorava Baal, e a mulher de Baal, segundo a mitologia cananeia, Asterote. Para eles, no seu crendice, no seu paganismo, Asterote era responsável pelo processo reprodutivo dos seres humanos e a fertilidade da lavoura. Os romanos e os gregos chamavam essa divindade feminina de Astarte. Os babilônios chamavam de Star. E o templo do culto a Baal e Asterote, as suas ruínas foram descobertas há uns anos atrás. 50 metros por 40, com 10 colunas de pedra bruta, 1,60 m em alguns lugares, e lugar mais alto até um muro de 3,60 m. A descoberta arqueológica descobriram isso. E neste lugar, na religião de onde ela viera, eles praticavam a prostituição cultural. As suas sacerdotisas eram as prostitutas do templo. Tinha a presença de homens homossexuais que adoravam, que era responsável pelo culto a Baal, o culto a Asterote, e eles serviam no templo como prostitutos cultuais. Os cultos prestados a esses deuses dos cananeus era repleto de orgias. E aonde existe imoralidade nesse nível, aí estará os demônios. Porque esse tipo de imoralidade desfigura a imagem de Deus no ser humano. Segundo o arqueólogo James McAllister, ele descobriu isso em 1904, havia jarros onde crianças novas, recém-nascidas, eles eram sacrificados a Baal. As crianças recém-nascidas eram mortas dentro de jarros, oferecida a Baal, oferecida a Astarote, oferecida a essas divindades, junto com aquele culto horrível. E este povo, assim como os havaianos, faziam o sacrifício dos alicerces. Quando se construir uma casa, uma criança primogênita era sacrificada e colocada no alicerce da casa. Assim como os havaianos tinham um grupo que era criado para ser escravo, e essas crianças eram sacrificadas no pilar de cada casa. Por isso, tanto endemoniamento nesses lugares. Era um lugar consagrado. E isso foi descoberto nas escavações em Gemido, em Gézer e Jericó. O sacrifício de crianças que eram colocadas nos alicerces. Veja que essa mulher, ela viu que aquilo não funcionava. Talvez a sua filhinha estava endemoniada, amarrada à beira da cama. O texto de Mateus diz, ela usou a palavra miseravelmente. Miseravelmente endemoniada. A narrativa paralela de Marcos diz que Jesus foi para esse lugar e queria que ninguém soubesse. Era um recuo estratégico. Quem sabe Jesus queria descansar também. Mas não adiantou. Porque essa mulher, diz o texto de Marcos 7, 24. E levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e Sidom, e entrando numa casa queria que ninguém soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi
e lançou-se aos seus pés. Ah, meus irmãos, há momentos da vida que o médico não vai resolver, advogado não vai resolver, o juiz não vai resolver, o parente rico não vai resolver, a esposa não vai resolver, o irmão não vai resolver, o pastor não vai resolver. É o momento em que você se atira aos pés de Jesus. É o momento em que você vai aos pés de Jesus. E essa mulher tem uma fé intensa. A fé intensa, ela é focada em Cristo, fruto da revelação. A sua fé está em Cristo, irmão? Você está olhando para Jesus Cristo, irmão? Amém, queridos? Vocês estão olhando para Jesus? Levante a sua mão e diga: eu estou olhando para Jesus. Eu estou fixado em Jesus. Eu não desvio o meu olhar de Jesus. E aquela mulher clamou dizendo: Senhor, filho de Davi. Jesus para ela não é um mero curandeiro. Essa mulher tem uma noção de judaísmo. Não sabemos direito como. Essa mulher tem uma noção do que é ser filho de Davi, do que é ser o filho de Deus, do que é ser o Messias prometido. E ela focou em Jesus Cristo. Irmão, Jesus é o Senhor da sua vida. Jesus é o Senhor da história. Jesus sustenta tudo que há no universo pela palavra do seu poder. Vamos levantar a nossa mão e glorificar este Jesus, porque Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Levante a sua mão e glorifica Jesus Cristo. Se você entende que Jesus merece ser adorado, levante a sua mão e glorifica o Senhor Jesus. Exalte o Senhor Jesus. Ele é digno de toda a honra. Essa mulher tem uma fé intensa, e a fé intensa nos leva a nos humilhar. A fé intensa nos leva a interceder pelo outro, assumindo a dor dele, o problema dele, como se fora nosso. O versículo 22, ela não diz: tem misericórdia da minha filha, ela diz: tem misericórdia de mim. Ela assumiu a dor da filha. É muito fácil assumir a dor de um filho, mas o intercessor, que é um ministério menos notável na igreja, que não tem fama quem tem esse ministério, não vai para a capa de jornal, não vai para as fotos, não é destacado em Facebook. A pessoa que assume a dor dos outros. Tem pessoas nessa igreja que no dia da eternidade eles vão ter mais galardão que eu. Sabe por quê? Porque se eu prego, se eu estou de pé, se eu ensino, se eu corro para lá e corro para cá, se eu venço as minhas lutas, é porque existem pessoas que eu nem sei quem é, que estão orando por mim. E essas pessoas vão ter mais galardão que eu. E eu tenho essa consciência. Essa mãe, ela assume o ministério de intercessão. Para quem você está orando, meu irmão? É só para você que você está orando? Ou você está orando para aquele colega de trabalho, para o seu parente, para aquela pessoa que carece do Senhor? A fé intensa leva-nos a assumir a dor do outro. A fé intensa prioriza realmente o que importa. Ela clamou pela sua filha. Eu acho um absurdo. Eu acho uma mediocridade, programas de televisão, de rádio, que prega para as pessoas que pode trocar 1.0 no 2.0. Se você já tem uma casa, a campanha de comprar casa na praia, a campanha de você ficar rico, a campanha só coisa material, só mediocridade, só coisa banal. Crente que jejua para trocar de carro, crente que jejua para trocar de casa, crente que jejua para juntar dinheiro para ir para a Europa passear. Meu irmão, chegou a hora de você acordar. Essas coisas Deus vai te dar automaticamente, se a tua fidelidade permitir. O Senhor falou para você não se preocupar com coisa material. Nós precisamos clamar por aquilo que Deus está clamando, por aquilo que Deus está preocupado. Enquanto essa nação está aprovando leis sobre aborto,
Tem crente comemorando porque pode tomar mais um copo de sorvete, porque pode morar numa casa que tem um quarto a mais. Meu irmão, é hora de nós pensarmos o que Deus está pensando, de chorar pelo que Deus chora, de clamar pelo que Deus clama, de jejuar pelo que Deus diz para jejuarmos. Quantos estão recebendo essa palavra? Ela clamou por um ser humano, filha dela que estava endemoniada. Não sei porque essa menina estava endemoniada. Não sei. Ela clamou por aquilo que é importante. Por isso que a fé dela é intensa. A fé dela é intensa porque ela foi aprovada nos testes. Jesus testa. E Jesus testa por um monte de fatores. Na verdade, eu penso até que Jesus não testou a ela. Jesus talvez tenha testado os discípulos. A narrativa se discorre assim. A mulher descobre Jesus, e quando ela viu que era o Senhor, talvez alguém falou que era ele, não sei, se ela já foi para Israel ouvir Jesus pregar, o certo é que ela começou a gritar. Então imagina a cena. Jesus sempre vai na frente, como os mestres da antiguidade. Ele vai na frente, os seus discípulos vêm atrás. E essa mulher vem gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está endemoniada. E ela foi gritando, foi gritando, foi gritando, foi gritando. E Jesus quieto. O primeiro teste que essa mulher venceu é o silêncio de Jesus. A fé intensa, ela não desanima com o silêncio do céu. Ela continuou gritando. Ela não lhe respondeu uma palavra agressiva. Quando Jesus fez de conta que não estava ouvindo, Jesus literalmente não lhe respondeu palavra, diz o versículo 24. Primeiro teste. Segundo teste, o teste do impedimento. E os seus discípulos apressaram o passo e chegaram perto de Jesus, dizendo: despede-a, que ela vem gritando atrás de nós. Essa mulher está fazendo um escândalo. O senhor não queria se esconder nesse lugar? Essa mulher já descobriu a gente. Manda essa mulher embora. Despede essa mulher. Tem gente que devia te ajudar e não está te ajudando. Você já reparou? Você já reparou? Que tem parente seu, na hora que o negócio engrossa, que ele devia ser o primeiro a te ajudar, ele te abandona. Tem pessoas que eram seu amigo, quando você podia pagar churrasco para elas, quando as coisas complicam, eles te abandonam. Pessoas que deviam lhe ajudar, eles estão te atrapalhando, te impedindo. Esses homens quiseram impedir. Há pessoas que continuam investindo em amizades que só está levando ele para o buraco. Deus está dizendo para você ter discernimento. Os discípulos, coitados, não tinham ainda assimilado toda a revelação de Jesus Cristo. Sequer eles tinham se convertido de verdade e nascido de novo. Senhor, despede essa mulher estragou tudo. Não adianta nada a gente esconder, daqui a pouco está todo mundo sabendo que a gente está aqui. O teste do impedimento. Alguém está te impedindo? Alguma situação está te impedindo? Eu venho da parte de Deus dizer para você que você vai vencer tudo isso, em nome de Jesus, irmão. Quantos recebem essa palavra? O terceiro teste foi doído demais. E ele respondeu, Jesus respondeu e disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O ministério terreno de Jesus de Nazaré, inicialmente, foi para Israel. João 11 nos diz, veio para o que era seu. Por isso que Jesus pregava o reino de Deus. Por isso que Jesus pregava o reino do céu. Jesus não foi enviado para os estrangeiros. Jesus foi primordialmente enviado para a nação de Israel,
para o povo de Abraão, para cumprir o pacto de Deus com Abraão e com Davi. Ele responde: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Sabe o que ela fez? Talvez se fosse algum de nós, ele falasse: o senhor é um mal educado. Estou sacando a sua. Você põe esses 12 brutamontes antes de eu chegar em ti. Agora que eu corri para te alcançar, aí se tu vem com essa palavra mal criada, o senhor é muito mal criado. O senhor não é filho de Davi coisa nenhuma. Não. Essa mulher é muito inteligente, irmãos. Ela chegou e adorou-o. O grego é proskuneu. Ela jogou o rosto dela no chão, possivelmente nos pés de Jesus. E ela disse: Senhor, socorre-me. O Senhor que ela usa é o Senhor acima de todas as coisas. Você tem alguma necessidade hoje? Que tal você falar: socorre-me, Senhor? Vamos falar juntos essa palavra? Socorre-me, Senhor, socorre-me. O nosso país está precisando de socorro de Deus. Socorre o nosso país, Senhor. Socorre essa nação, socorre essa pátria, socorre as famílias, socorre as crianças, socorre os adolescentes, socorre homens e mulheres. Socorre, Senhor, esse amado que está aqui. Cada um de nós temos uma necessidade. Clamemos hoje: socorre-nos, Senhor, socorre-nos. Ele, porém, respondendo, disse: quarto teste, a segunda negativa de Jesus: não é bom. Se Jesus fala que o negócio não é bom, é porque não é bom mesmo. Não é bom eu, na hora da refeição, pegar aquela bisteca, e eu tenho filho que está comendo, eu tirar a bisteca do prato do meu filho e chamar o Totó. Vem cá, Totó, come. E o meu filho: pai, mas isso era para mim. Não, vou dar para o Totó. O que Jesus está falando? Não é bom. Não é bom pegar o pão do filho e deitá-lo aos cachorrinhos. Por que ele falou isso? Porque o hebreu costumava chamar o gentio de cão. Toda pessoa que não era judeu, principalmente o homem não circuncidado, era chamado de cachorro. Isso era padrão. Era padrão. Só que Jesus, ele quer dar uma lição, mas daí Jesus ele quer bater um pouquinho mais leve. Ele não fala cachorro, ele fala cachorrinho. E Jesus faz aquilo não querendo fazer muito. Que Jesus queria ensinar para nós, queria ensinar para os discípulos, queria ensinar para um monte de coisa, e queria que essa mulher conhecesse ela própria o quanto ela tinha fé, sabia? Que os testes de Deus não é tanto para Deus conhecer a gente, é para que nós nos conheçamos. Quando chega a luta, a sua fé é provada para você conhecer quanto a sua fé era forte e você não sabia. E eu declaro em nome de Jesus, a sua fé vai ser mais forte do que você imagina, principalmente porque o Espírito de Deus está sobre você. Você recebe essa palavra, querido? E como que essa mulher venceu essa pancada? A fé intensa se rende com humildade. Ela adora mesmo com a negativa, ela se rende, ela tem consciência de seus problemas, ela tem consciência que o problema da filha dela era muito pequenininho para Jesus. Aí ela fala: Senhor, não preciso um bifão não, eu não quero tirar a comida do judeu. Não, Senhor, me dá só um pedacinho assim, ó. Só um pedacinho. Aquelas migalhas que as crianças deixam cair, por causa que não tem modos ainda para comer, derruba lá no chão, sem querer derrubar. E o cachorrinho vai ali embaixo e vai comer. É aquilo que eu quero. O senhor não precisa tirar nada de ninguém, não. Eu não quero tirar a vez de ninguém, não. Ela não tinha teologia, irmão, mas ela tinha a revelação de Deus na sua vida. Deus se revelou a ela.
Aí Jesus falou: meu Deus, mulher, agora você me nocauteou. Grande é a tua fé. Que coisa maravilhosa ser elogiada pelo Senhor. Você pode adorar a Deus nessa noite? É esse Jesus que está aqui. Jesus jamais chamaria você de cachorrinho. Você é amigo de Jesus. Mais que isso, Jesus disse a Madalena, quando ele ressuscitara: você vai para a Galileia e diz para os meus irmãos que eu ressuscitei. Você é irmão de Jesus. Jesus é o teu irmão mais velho, cujo pai é o Deus Todo-Poderoso. Quantos aceitam essa paternidade de Deus sobre si? Quantos aceitam essa irmandade com o Senhor Jesus? Quantos querem exercer esta fé agora? Você quer exercer esta fé? Um ato de fé, fique de pé. Coisa maravilhosa esta fé desta senhora. A fé intensa, ela alegra o coração de Cristo. E ela recebe elogios. Você amanhã vai trabalhar, você vai escovar seu dente, pentear seu cabelo, pegar sua bicicleta, ir a pé, pegar seu automóvel, vai dar partida, vai manobrar, vai sair. Aí quando você sair da sua casa, Deus vai olhar para você lá de cima e vai dizer: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. É esse Deus que eu creio, irmão. É esse Deus que eu prego. É esse Deus desta igreja. Este Jesus que jamais vai falar uma coisa dessa para você. Este Jesus que está à sua disposição. Este Jesus que olha para nós, com as nossas falhas, nossas fraquezas, e quer nos ajudar, e quer nos socorrer, e quer nos cuidar de nós. E nós, às vezes, erramos e ficamos com vergonha dele, e não queremos orar, não queremos ajoelhar, não queremos buscar, mas ele nos ama, irmãos. Ele nos perdoa, ele nos revigora, ele levanta-nos quando nós caímos. Ele não quebra a cana trilhada e nem apaga o pavio que fumega. Ele nos ama incondicionalmente. Não há nada que você venha fazer para Jesus te amar mais. Se alguém ensinou isso para você, bobeira. Não tenha nada que você faça para Jesus te amar mais. Não tenha nada que você, pela sua natureza de Adão, venha escorregar, venha errar, que ele vai deixar de te amar por causa disso. Jesus continua curando as enfermidades. Jesus continua libertando as enfermidades. Esses dias a irmã Alvina ligou para mim, preocupadíssima com o exame. E eu não podia sair de casa. Eu peguei o WhatsApp e gravei uma oração para ela no WhatsApp. Ela ouviu aquela oração. Aí quando ela foi, 2 dias depois, no médico, os exames mostraram que aquilo saiu pelo poder da oração da fé. É esse Jesus que eu prego, irmãos. É esse Jesus que eu vivo. É esse Jesus que você veio aqui para adorá-lo. Qual é a sua necessidade? Você precisa de uma cura? Tem alguém na sua família que está viciado em droga? Você está enfermo? Você está preocupado com essa semana? Como que você vai resolver alguma situação? Em nome de Jesus, num ato de fé, se você quer, não num ato místico, mas um ato de fé, se você quer vir à frente, venha, nós vamos orar por você. Você que precisa, você que tem uma necessidade sua
de outrem, venha à frente em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero abençoar a sua vida em oração. E Deus disse para mim que Ele vai operar milagres aqui hoje. Deus disse para mim que Ele vai agir hoje aquilo que você não pode fazer. O que você pode fazer, obviamente, você é desafiado a fazê-lo. Mas há coisas que é só Deus. Aquela mulher não tinha autoridade para expulsar o demônio da sua filhinha. E diz o texto que quando ela chegou em casa, segundo o evangelista Marcos, na sua perspectiva, ele conta-nos que quando ela chegou em casa, a menina estava sentada na cama em sã juízo. Eu não sei as necessidades, pode vir, irmão. Você que está precisando de fechar um negócio, você que precisa tomar uma decisão, você que carece de algo. Pode vir, queridos. Venha. Pode vir mais para frente, amados. Pode vir mais. Pode até subir aqui, ó. Pode subir aqui também, ó. Pode vir. Este teu filho, fruto do teu ventre, ele não vai se desviar dos caminhos do Senhor. Eu declaro em nome de Jesus que a sua esposa vai se render ao senhorio de Jesus Cristo. Eu declaro em nome de Jesus que o seu marido, ele vai se converter a Jesus Cristo. Pode vir mais para frente. Eu declaro em nome do Senhor que você não está em crise, você está em Cristo. Você não está em crise, você está em Cristo Jesus. Venha em nome do Senhor, venha. Você que tem que tomar uma decisão, venha em nome de Jesus. Esta fé sua está crescendo, irmão. Essa fé sua não é embasada nas palavras de Robson Brito. Essa fé sua é embasada na palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Esta fé sua está deixando de olhar o problema agora. E você está começando a olhar única e exclusivamente para Jesus Cristo. Esta fé sua, ela veio por revelação. Ela não veio por causa de um curso que você tenha feito. Não é por causa da minha retórica. É por causa de Deus na sua vida. A palavra que está aí fervendo no seu coração. Esta palavra que está latejando no seu coração. Esta palavra que é fruto de revelação. Você está reconhecendo que Jesus não é um homem qualquer. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Filho de Davi, Ele é o Messias que havia de vir. E você está clamando agora, você clama agora. Esta fé te leva a clamar, clame por aquilo que importa realmente. O seu clamor é por coisa que Deus também se interessa. Você e Deus estão afinados. Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Os obreiros desçam ali para ficar mais perto dos irmãos. Levante as suas mãos sobre eles. Ministrem sobre eles. Deus. Meu Senhor. Pastor, mas faz tanto tempo que eu estou orando. Parece que Jesus não está respondendo. O céu está em silêncio. Se está em silêncio é porque o Senhor está trabalhando por você, meu irmão. O Senhor está trabalhando por você, minha irmã. O Senhor está promovendo. O Senhor está promovendo. O Senhor está promovendo o seu milagre. O Senhor está promovendo aquilo que você carece dele. Ele está em silêncio, mas os seus anjos estão trabalhando por você. Ele está em silêncio, mas Ele está planejando. Ele está operando coisas que você não pode ver. Ele está atuando em áreas que os seus olhos não veem, que você não pode perceber, mas Ele está orando, Ele está ministrando. Os impedimentos caiam por terra agora.
Os impedimentos caiam por terra agora. Todo obstáculo caia por terra agora. Toda ofensa de quem não te ajudou caia por terra agora. Toda palavra negativa caia por terra agora. Toda palavra que não provém de ti, provém de Deus, em nome do Senhor, que ela caia por terra. Toda pessoa que mandou você ser despedida, toda pessoa que quis tirar Jesus do teu foco, em nome do Senhor, eu repreendo agora todo impedimento, todo obstáculo, quer seja obstáculo espiritual, quer seja obstáculo emocional, quer seja obstáculo humano, quer seja obstáculo físico, eu aniquilo todo obstáculo no caminho desta serva e desse servo de Deus. Tudo aquilo que se interpõe entre Deus e este irmão e esta irmã, eu ministro agora a vitória de Deus, eu ministro agora a cura divina, eu ministro agora o poder de Deus, eu ministro agora a direção, sentido para a vida, eu ministro a provisão de Deus, eu declaro a provisão de Deus, o suprimento das necessidades. Adore a Deus, adore a Deus como aquela mulher. Adore a Deus, não deixe vencer pelas negativas, pelos obstáculos, pelo silêncio aparente de Deus, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus, eu abençoo o Teu povo. Eu ministro sobre o Teu povo uma fé intensa, fé intensa, fé intensa, fé intensa para te adorar, uma fé intensa para interceder, uma fé intensa para vencer os obstáculos, uma fé intensa para vencer os impedimentos, as palavras negativas. Eu declaro a vitória de Deus sobre esta irmã, eu declaro a vitória de Deus sobre esse irmão, para a glória do Teu nome, para a honra do Teu nome, para o louvor do Senhor. O Senhor é digno de louvor, o Senhor é digno de adoração, o Senhor é digno de exaltação, o Senhor é digno é o Senhor de ser louvado, de ser adorado. Bendito é o nome do Senhor, exaltado é o nome do Senhor. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória, a Ti toda a força, a Ti todo o poder, a Ti riquezas, a Ti sabedoria, toda a honra e toda a glória seja o Teu nome. Glorifica o Teu nome, Senhor, glorifica o Teu nome, glorifica o Teu nome no meio do Teu povo, glorifica o Teu nome na casa do Teu povo, glorifica o Teu nome nos estudos do Teu povo, glorifica o Teu nome no trabalho do Teu povo, glorifica o Teu nome, Senhor, no meio dos obstáculos, para que a Tua glória seja manifesta, para que a Tua glória seja exaltada entre nós. Oh, glória em Cristo para sempre tenho. Receba a provisão, receba agora a cura divina, receba agora a solução dos problemas, receba agora a direção para a sua vida, receba agora sentido para a sua vida, receba vitória na sua família, receba vitória onde você pôr a planta dos teus pés, para a glória e honra do nome do Senhor. Pela fé. Glória a Deus. Que o Senhor seja louvado, adorado, engrandecido pela decisão que você tomou de vir aqui à frente. Creia, meu irmão, minha irmã, que os seus problemas serão resolvidos, já estão resolvidos. Aquela enfermidade que você vinha passando, o Senhor nesta noite curou esta enfermidade em você. Aleluia, glória a Deus. Vamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Que o Senhor tenha misericórdia e nos dê a graça, nos dê a paz. Aleluia. Quantos receberam essa palavra abençoada nesta noite? Que maravilha. Graças a Deus pela palavra que o Senhor nos trouxe através do seu filho, pastor Robson. Somos grandemente agradecidos por tudo que o Senhor tem feito neste culto. Pode ficar em pé, meus irmãos, vamos dar os avisos finais. Nós temos nessa terça-feira o ensino, continua o ensino, amando para ser amado. Também nós temos na quarta-feira, círculo de oração às 14 horas. Também temos célula à noite. Na quinta-feira estará aqui no culto de curas e milagres. O quarteto Vida estará aqui louvando o nome do Senhor. Você é o nosso convidado para estar aqui.
que o Senhor possa estar conosco. Neste final de semana nós temos a ceia do Senhor. Venha para participar da ceia do Senhor. Será grandemente abençoado. Quero encorajar os irmãos a estarem aqui terça-feira. Eu estarei falando sobre o amor ao próximo. Jesus disse assim: ama o teu próximo como a ti mesmo. Isso não é autoestima, que a psicologia ensina. Tem um lado muito bom dessa verdade. Então, muitas pessoas, elas erram porque não entendem o que Jesus está dizendo. Então, você venha e nós vamos estudar a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, eu conto com vocês. Terça-feira estamos aí para ensinar-lhes a palavra de Deus. Vamos nos abençoar mutuamente para a glória do nome do Senhor. Você está feliz de ter vindo à casa do Senhor nesta noite? Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor. Aleluia, oh glória. Graça de nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco. Aleluia. Amém. Aleluia. Toda honra e glória ao Senhor. A sua semana será uma semana de paz, de vitória, de bênção. Creia no poder de Deus, creia na palavra do Senhor. Vá em paz, meus irmãos.